Sejam muito bem-vindos. Amém? Abra sua Bíblia. Nós vamos ler Romanos, capítulo 3, verso 19 e 20, e depois vamos lá para os versos 27 a 31. Então, para não confundir, Romanos, capítulo 3, 19 e 20. Nós vamos fazer primeiro essa leitura. Bom, a todos uma boa noite. Mais uma vez, a nossa série Fé. E hoje eu quero falar de um tema da palavra, tá? Está aqui. Não é meu, eu não desenhei esse tema, não coloquei ele na Bíblia. Sabe aquela sensação de quando você está ouvindo alguma coisa e você tem uma sensação de que o pregador colocou aquilo ali? Você já ouviu uma mensagem que o cara fala assim, as pessoas saem com aquela coisa assim, eu nunca vi isso na Bíblia. O problema é que não estava ali, colocaram. Tem muita coisa que se coloca na Bíblia. Hoje você vai ouvir a Bíblia. Você não gosta dela, irmão, você arrumou um problema na tua vida. Ó. Romanos capítulo 3, 19 e 20. Versos 19 e 20. Bom, eu quero falar de um tema, presta atenção aqui. O tema é a lei da fé. E, pasme, esse texto que nós vamos ler, não os primeiros versos vêm para basear uma outra coisa, mas depois quando lermos o 27 ao 31, ou 33, espera aí, 31, você vai ver que é um tema bíblico, a lei da fé. Qual a minha intenção? É que todos nós, cheguemos juntos hoje a um entendimento. Alguns que já têm mais tempo, que já caminham mais profundo na palavra, que você embarque numa maturidade a mais na tua vida. E quem está novo, que comece a chegar na linguagem bíblica e a começar a saber o que Deus está querendo de um relacionamento com você. Você está aí? Amém? Então, qual é a minha grande contribuição nessa noite? É fazer com que você beba de alguns antídotos. Hoje não tem nem dizer o que a gente vai atacar aqui. Nós estamos fazendo essa série para falar desse desvio da fé que está acontecendo. É notório. A Bíblia diz que haveria apostasia. Jesus ele fala, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra. Tem todo esse transtorno em torno da fé, tem todo esse ataque direto à fé, e nós não podemos ficar totalmente paralisados, observando o caos se instalar, achando que aquilo que está aí é inevitável. Eu não acredito assim. Eu acredito que a palavra ela é um elemento de purificação, como diz a própria Bíblia. Se você for a Efésios 5, 25, vai dizer que o Senhor Jesus santificou a sua noiva para se encontrar com ela pela lavagem da palavra. Então, você precisa compreender que a Bíblia ela é um instrumento de Jesus para limpar a nossa vida. Amém? Então, eu creio que há um processo de purificação quando a palavra está sendo pregada. Eu creio que a palavra ela age em nós, ela faz ela faz um processo em nós, não é vazia e nem é muito menos de conhecimento mental para a mente, não, é um impacto do interior. Eu acredito no poder daquilo que você vai ouvir. Quando nós lermos aqui e comentarmos esse tema, a lei da fé, fica ligado, pega tudo que você puder e você vai ver, você vai observar o, o quanto a nossa fé ela sofreu perseguições para ser quem ela é. E o que aconteceu? Nós lutamos, o apóstolo Paulo, na sua época, nesse texto que você está aí vendo, é uma luta, é uma batalha, é um modo de Paulo de trazer a fé, de proclamar a verdadeira essência do Evangelho. Só que, assim como é necessário de tempo em tempo, a igreja ela precisa renovar o seu entendimento, parar e pensar que ao longo do tempo, a palavra ela vai passando sim, num texto, num 66 livros, mas pela mão de homens, pelo filtro de homens. Então, de tempo em tempo, preste atenção aqui, eu creio que nós precisamos sentar e repensar o que é o Evangelho, o que é isso que eu creio. Eu estou de acordo com aquilo que Jesus mandou eu esperar dele,
Eu estou confiando a maneira como Deus mandou eu confiar nele? De vez em quando você tem que parar na sua trajetória. Quem dirá ao longo dos tempos, das gerações? Meu irmão, quantos nós somos? Quantas gerações se passaram antes a nós? Então eu creio que a gente fala de avivamento, esse tema que tanto se fala por aí, mas não é tanto um poder, não, é a ativação da própria igreja, é a própria igreja se ativando. Eu estou tentando fazer isso com vocês. Eu estou tentando mostrar a vocês que existe uma essência mais profunda da fé. Por exemplo, quantos aqui já ouviram esse termo, a lei da fé? Quem já ouviu esse termo? 3 pessoas. Só para você entender. Está aqui no texto, tá? Não, não é meu, por favor. Está no texto. Eu só estou trazendo para você. O que acontece? Eu fui ver uma pessoa, um cara até que eu respeito, ele tinha uma mensagem, eu botei no YouTube. Falei, peraí, vamos ver quem já pregou isso. A lei da fé. Sabe o que era engraçado? O camarada pregou lei da fé como uma forma de ensinar modo de você atrair algo que você quer. Porque as pessoas, a fé também tem isso, tá? Por favor. Tem essa dinâmica. Antes que eu fale e eu acabo me dando um tiro no pé, mas a fé tem essa lei da atração. Claro, é pela fé, a graça, a salvação, mediante pela fé. Então a fé atrai essa graça. Então, por favor, a fé atrai. Mas ele explicou a lei da fé por esse ângulo. Pastor, você vai criticar? Conta aí para quem. Não, gente, não é briga, não é. Não, eu estou te dizendo o seguinte: existem carências que a gente não supre e que, olha, está levando a igreja para passar por maus bocados. Eu quero te ensinar a você saber peneirar, a você saber ouvir uma mensagem e falar assim: olha, foi boa, foi na Bíblia, mas olha, isso aí não passa de autoajuda. Isso aí não é o Evangelho de Jesus, isso não muda a minha vida. Se eu crer nisso, eu vou acabar indo para o inferno acreditando nisso. Tem muitas crenças baseadas na Bíblia que não tem nenhum tipo de fundamento nela. Quer ver uma coisa? Hoje nós vamos combater a ideia de que o Antigo Testamento é um texto envelhecido que devemos deixar de lado. Isso está presente na igreja. É problemático isso, muito problemático. Você nem sabe, não, mas a lei passou, o fim da lei é Cristo. Cita texto, cita Efésios, cita Romanos, sem saber o que você está citando. Só que temos um problema enorme, porque nós temos um Deus que revela um texto para nós, depois diz assim, esquece tudo que eu disse. Seria isso, gente? Será que isso, que Jesus chamou de sagradas escrituras, é para ser deixado de lado? Só a pergunta que eu te faço. Seria o Antigo Testamento um texto que baseia tanto, que Paulo vai citar até no capítulo 3, nós não vamos ler, mas lá no verso 21, diz que a nossa justiça que vivemos hoje, ela é testemunhada pela lei e pelos profetas. Jesus falou que tudo testifica dele, leis, profetas e os salmos. Então, pera. Será que é para jogarmos fora? Então vamos rasgar a Bíblia ali, né, naquela página branca, Novo e Antigo Testamento. Outra questão, no meio de nós reconstruímos uma vida de obras. E nós estamos a passos largos, contando a cada dia menos com as mudanças que Deus quer fazer. Mas sabe o que está acontecendo? Por não haver transformação genuína no meio de nós, o mundo está vindo e está legitimando alguns pecados como algo que a gente precisa reaver e não mudar. A igreja está começando a repensar a mudança. Nós não cremos mais, nós não anunciamos mais libertação, transformação. Nós não cremos mais na quebra do domínio do pecado. Isso é claro nas Escrituras. O pecado não tem domínio sobre nós. Romanos 6,14. O pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas sim da graça. Nós falamos que não estamos debaixo do Antigo Testamento, que estamos debaixo da lei. O problema é, se você me fizesse isso falando, está vendo? O pecado não domina mais a minha vida, mas os mesmos que não querem o Antigo Testamento dizendo que ele passou, não vivem a liberdade do pecado. Então, o que está acontecendo aí? Porque a gente não está aqui organizando uma religião, nós estamos aqui lidando com a sua vida. Você tem noção disso? Eu estou lidando com a sua vida. Se eu jogo você, legitimo você numa vida de pecado, eu estou lidando com a sua vida. Já te dei motivos para você prestar atenção suficiente naquilo que vai ser dito? Meu irmão, não se engane. Evangelho é transformação, é mudança. Evangelho é poder de Deus. E isso o texto de Romanos diz, e você já ouviu várias coisas aqui a respeito de Romanos, só nessa série. Quem dirá por longo dos anos aí. Vamos lá? O texto diz assim,
você estiver sem Bíblia, acompanhe no telão, qualquer coisa, vamos ler juntos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, de baixo, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Pois, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Eu quis ler bem assim, ó. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Verso 27. Onde fica então o orgulho? Ou a jactância? Tem alguém com essa versão aí? Jactância? Túlio? Jactância? É orgulho. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído por meio de que lei? Que lei que excluiu o orgulho? Aí ele vai dizer, lei das obras, ele está sendo um tanto sarcástico, é um tom de sarcasmo. Foi a lei das obras? Vamos pensar. Anselmo, se eu faço por merecer, como que se excluiria o meu orgulho? Não, isso aumentaria o meu orgulho. Então ele está falando, a lei das obras deu conta de excluir o orgulho humano? Ele diz, não. Exclamação, não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Por favor, preste atenção no todo que você está lendo. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos, então, a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Fala ao nosso coração, Pai, é o meu pedido. Em nome de Jesus, Senhor, faz o que eu não posso fazer, Deus. Faz aquilo que homem nenhum é capaz de alcançar, Deus. Nós estamos aqui, Pai, prontos a ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Está pronto? Bom, a gente precisa entender uma coisa. Quando Deus revelou lei, quando Ele falou a lei, presta atenção, a lei é anterior a Moisés. Você tem que entender isso, você tem que abrir na tua mente. Gênesis 26, 5. Deus está falando com Isaac, filho de Abraão. E o que ele fala? Teu pai andou nos meus preceitos, nas minhas leis, ou seja, nos meus mandamentos. Ele está dizendo o seguinte, teu pai entendeu o que eu tenho de mandato para o homem, de regra. Ele falou isso para Isaac, o filho de Abraão. Ele falou, teu pai acessou as minhas leis. Está aí, 26, 5. Então nós precisamos entender uma coisa. A lei, ela revelava a justiça de Deus. O que Deus pensa como reto, justo, como ali estabelecido, é o que Deus quer que seja. Quando Ele falou na sua lei, a sua lei ela veio perfeita, plena. A lei de Deus, ela é maravilhosa. Uma vez cumprida, na sua essência, ela nos levaria a amar Deus, olha só, e amar o outro. Como isso pode ser combatido? Como isso pode ser desfeito? A lei tinha uma finalidade de me levar a amar Deus com tudo em mim. Porque esse Deus que me ama com tudo e quer que eu amo com tudo, Ele tem que me dar as suas regras para obedecer. E não são regras por regras. Aqui que você vai entender a palavra obras da lei. Não é a regra por regra ou a obra por obra. Deus estava o tempo todo tentando conquistar o coração do homem. Por quê? Ele queria aplicar no homem a sua justiça. Ele não queria só revelar, falar para o homem, dar um monte de regras a serem obedecidas. Ele queria que o homem pudesse acessar a santidade da lei, a santidade da sua justiça. Então, na lei está o que é justo aos olhos de Deus. Você está aí? Eu achei interessante uma citação que eu ouvi hoje, o crédito foi dado a Martim Lutero, que a lei me leva a Cristo e Cristo me leva à lei. A lei me leva a Cristo, por quê? Para a minha salvação. Cristo me leva à lei para a minha santificação. Pegou? Então, todo o cumprimento da lei de Deus levaria você a saciar a justiça de Deus.
toda a justiça precisa ser saciada, um princípio que pregamos aqui. Você tem que entender por que interceder por sua família, porque a justiça de Deus precisa ser saciada. Os seus parentes que não estão debaixo da sua intercessão, eles estão debaixo da ira de Deus. E pastor, então eles são livrados da ira de Deus por meio da minha intercessão? Não. Você apenas está acessando o princípio da justiça e pedindo a Deus, Deus, os livra da morte, os livra desse pecado. Senhor, não pesa sobre eles ainda a sua mão. Senhor, concede a eles arrependimento. Isso é interceder, porque eles não têm o que interceda por eles. Eles não compraram para si, na sua fé, eles não tiveram, não se cobriram com o sangue de Jesus e não pediram a intercessão de Jesus. Então não tem quem interceda por eles. Jesus não intercede por todos. Jesus intercede por nós que cremos. Então ore por sua família. A fé, ao contrário do que muito está se parecendo, e eu quero tentar te ajudar a isso, ela não conflita com a lei. A fé não conflita com a lei. Eles não brigam. Muito pelo contrário. A fé ela foi revelada em Abraão, o pai da nação. A fé estava presente no coração de Moisés. Se você pegar aquela listagem que nós já falamos à beça aqui de Hebreus 11, a fé está presente em toda a história do homem de Deus com Deus. Sempre. E o que Hebreus 11 tenta fazer é mostrar que a relação do homem com Deus sempre foi uma relação de confiança. Vamos usar outra palavra, para fé. A mesma coisa. Sempre foi. Você está aí, irmão? Agora, então, por que do contraste? Por que desse choque? Por que parecer que há uma diferença entre fé e lei? Por que parece que as duas coisas brigaram? Por que parece que se desassocia muito uma coisa da outra? É devido a um equívoco. E é o que eu quero apontar aqui. Meu primeiro ponto é dizer que a lei ela não é o problema. Ela aponta o problema. Você precisa entender que por ela faz algo que ninguém gosta. Ela revela o pleno conhecimento do pecado, conforme nós lemos em Romanos 3, 20. Ela revela o pleno conhecimento do pecado. Então vamos lá. Você quer ser pego naquilo que você faz? Você quer ser apontado? Não. Você quer ser taxado como errado? Não, você não gosta de estar errado. A lei, ela vem justamente para ser esse lugar de desesperança, para mostrar para você o seguinte, tem algo que trabalha em você e você precisa que eu te aponte. Então a lei surge como esse lugar condenatório, como esse lugar de apontar suas falhas, de dizer para você, você está aí, olha o estado do teu coração, revelar de dentro para fora a natureza do pecado, mostrar como que o pecado, nós vamos ler mais à frente, ele é maligno, mostrar como que o nosso coração está vendido, como que somos escravos e não praticantes voluntários do pecado. É uma das coisas que está em escassez. As pessoas se convertem dentro de igreja hoje, elas não têm uma consciência de pecado. Elas se convertem a quê? A quem? O que elas estão procurando? Se elas não entendem a condenação que está sobre a sua vida, que se hoje morre e não está crendo no sacrifício de Jesus com todo o seu coração, e crer aqui, por isso que eu digo que obras e lei não se conflitam, a lei e a fé não se conflitam, nós vamos ver isso mais à frente, mas crer aqui não seria só dizer que confessa, mas que assume, que toma posse, que se comporta como alguém que crê. Então, se essas pessoas, elas parecem não entender e vão para uma igreja para resolver problemas, para melhorar um pouco a vida, está um pouco desorganizado, está com algum problema emocional, eu vou ali que Deus vai resolver meu problema, e ela não entende que ela tem um problema com Deus. Como é que ela vai resolver um problema de inimizade, um problema que nela é o pecado? Toda disfunção no ser humano é pecado. Tudo que está de errado na tua vida só tem um endereço: pecado. Pecado. Tudo que está disfuncional, tudo que está te atrapalhando, tudo tem origem no pecado. Se não for por um pecado que você esteja praticando, é por causa que o pecado está em você e você não está tratando ele. Você está aí, irmão? Só que ninguém prega o evangelho assim. Ninguém, quando eu digo, pelo amor de Deus, perdão pelo relativismo, porque tem muitos pregando o evangelho, mas eu digo o seguinte, não é a voz da maioria,
Você senta com um cristão hoje, ele não é um cristão arrependido, ele não é uma pessoa com pleno conhecimento do pecado. Quando eu digo a você o seguinte, você pode ser mentiroso sem mentir, você se assusta. Como assim, pastor? Você ainda trabalha na obra. Você ainda trabalha na obra. Você está ali com o teu interior inclinado à mentira, desejoso por mentir e não mentindo porque tu é crente. E isso nunca muda, você só fica freando até que um dia, pum, a represa estoura. E você mente. Aí tu fala, meu Deus, mas eu estava lutando contra isso. Mas lutando como? Você está querendo voltar para as obras da lei? Você não está entendendo que você nunca cumprirá a justiça de Deus? Você nunca vai saciar a justiça de Deus? Só que aí, nós ficamos, gente, com coisas tão básicas. Aí eu te pergunto, convertidos a quê? Batizados por quê? Declarados mortos no batismo? Por quê? O que você entendeu que precisava morrer, que você foi lá? Batismo sempre deveria ser um lugar de contrição, de moedura, de alguém que está ali arrependido, abrindo mão de tudo aquilo que vivia, falando, Deus, a partir de hoje, faz tudo novo em mim. E a pessoa deveria sair do batismo crente, porque nós pregamos e depois ensinamos. Então, o que a gente encontra depois? Pessoas frias, pessoas indiferentes. Gente, nós temos um histórico de um batismo que a pessoa vem no dia do batismo dela, depois ela nunca mais voltou na igreja. E olha que a gente ensina, e olha que temos aula, e olha que é explicado o porquê do batismo, e olha que é feito um discipulado, e olha que eu confiei no discipulado que estava sendo feito. Aí eu te faço uma pergunta, o que deu nessa cabeça que ela falou assim, eu vou me batizar? Que iluminação foi essa? Que ela deu cabo de uma vida e depois ressurgiu tão rápido. Essa é a ressurreição mais rápida que eu já vi em toda a história. A de Cristo levou 3 dias, essa menina nem 3 levou. Ressuscitou o velho homem, não sei se você entendeu, gente. Vocês estão sérios por quê? Estou brigando não, hein? Estou expondo. A palavra, claro. Não expondo ninguém não, a palavra. Você está aí? Então a lei não é problema. Sabe por que ela não é problema? Porque preste atenção. Você já aprendeu qual é a sua busca número 1? Não? Você já repetiu várias vezes esse verso de Mateus 6,33. Como é que é? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e, fala alto, sua justiça. Aí eu te faço uma pergunta. Como que se faz justiça? Por meio da lei. O que é a justiça? O que mede ser justo? Lei, lei, lei. Para cumprir uma justiça, você cumpre lei. É lei. Agora vamos a Mateus 5:17, de uma vez por todas, que esse texto entre dentro do nosso coração. Mateus 5:17, Jesus fala assim, não pense que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Por quê? Em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i, aqui não é um i, tá? É uma outra letra, é a letra hebraica, é uma outra letra, é uma letra, um iota, uma letra bem pequenininha, um negocinho bem pequenininho. Ou um tio, um ponto, que nem pontuação a língua original tinha, mas aí um pontinho, alguma coisa ali, nada. Ele está dizendo, nada vai ficar sem cumprir. Jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que respeitar, presta atenção nisso aqui, por favor. Aí eles vão falar, não, mas estava falando para judeu. Meu irmão, o problema não é esse, o problema é isso aqui, ó. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo, pequeno. Aonde? No reino dos céus. Opa, pode ser para judeu, mas a regra é do reino. E o reino é para ser expandido em toda a terra. Não, para com tudo. Precisamos ser inteligentes, isso foi dito a nós. E diz assim, aquele, porém, que observar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo a vocês que, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Ele está dando aqui critério. Pedro vai pegar e vai falar que se a gente andar em Jesus de forma firme, será amplamente concedida. A porta é larga, mas ele diz que teremos amplamente concedida a nossa entrada no reino de Deus. Então preste atenção aqui, por favor. Se você quer entender o que está acontecendo, é que a lei, ela entrou apontando o homem, mostrando ao homem o que cumprir.
E o problema é que isso trouxe um desconforto porque nós não sabemos viver aquilo. A gente até quer, às vezes a gente até se esforça. Você pode até se esforçar. Você pode até se esforçar. Pode ser até uma coisa que você tenta. Sabe qual é o problema? Ei, você pode estar reconstruindo um distanciamento entre você e Deus por querer ocupar um lugar de intimidade com Deus. Olha que loucura. Tem pessoas aqui que não entendem essa dinâmica. Eu sei disso. Mas hoje eu quero, de uma forma bem clara, talvez jogar assim, ó, você entender, de uma vez por todas, que a lei de Deus ela não pode ser tratada como um problema, pois ela não é. A lei de Deus, ela foi dada para ser cumprida. Nós deveríamos buscar a justiça do reino. Nós jamais entraremos no reino se a nossa justiça não for maior do que aqueles que se esforçam para serem justos, que eram fariseus e escribas. Então preste atenção em outra questão. 2, a suficiência do homem. Esse é o grande problema. A suficiência do homem. Sabe o que acontece? Preste atenção aqui. Você já ouviu dentro de igreja no discipulado assim, ó. Olha para mim. Gente, quem quer, se a pessoa quiser, ela muda. Você tem que querer. Romanos vai dar conta de dizer que não importa quem queira. Não importa se querer fazer o bem. A gente não encontra em nós isso. Nós podemos querer. Nós podemos concordar. Nós podemos afirmar o bem. Mas podemos não cumpri-lo. Porque é natureza. Pecado é natureza. Então, o que acontece aqui? Se você for, de novo, ler comigo o capítulo 3 de Romanos, o 27, ele vai perguntar assim, aonde fica o orgulho? Ele diz assim, foi de todo excluído, foi totalmente excluído. E ele diz que o que excluiu o orgulho do homem foi justamente não as obras do homem, mas a lei da fé. Sabe por quê? Agora vamos entender essa dinâmica. Romanos tem uma questão, ele lida com leis. Não é uma lei. Ele fala da lei de Deus, fala da lei das obras, fala da lei do espírito de vida, fala da lei do pecado e da morte. E fala de uma lei que agia regendo a gente, levando a gente a pecar. Ele diz que na carne o homem só tem uma regência que leva o homem ao pecado. Então preste atenção. Se você for olhar esse texto, ele vai dizer que a lei das obras, ela não poderia excluir o orgulho. Por quê? Porque ela tentava lidar com o esforço do homem. Quando o homem tentava se esforçar para fazer o certo, para andar no reto, para cumprir a justiça de Deus, quando isso acontecia, o que acontecia? O homem falhava. E quando ele falhava, era a própria lei mostrando a ele, eu não vim para te mostrar o que você deve fazer, porque você não consegue fazer. Eu vim para mostrar a sua incompetência. Quando você tenta ter só um Deus, você é idólatra. A idolatria, meu irmão, presta atenção que não é ignorância, tá? Ah, fulano, pastor, ele é idólatra porque ele não, que ele não entende muito bem, não. Idolatria, é essência. Está entre as obras da carne de Gálatas 5, você está aí? Então, por favor, preste atenção. Quando o homem tentava não ser cobiçoso, ele não conseguia, ele cobiçava, ele queria o que é do outro. Aí o que começou a acontecer? Prática da lei, obra da lei, obra, função. Você começava a pegar e fazer uma atitude da lei. Ei, só que aí ao dar um passo na lei, você escorregava. Aí você pensava assim, meu Deus, quando eu consigo não cobiçar, daqui a pouco eu vou lá e idolatro alguma coisa. Não parece a nossa história? Daqui a pouco eu vou lá e desonro meu pai e minha mãe. Meu Deus, meu pai me ama, minha mãe me ama, qual é o meu problema? Eu não consigo honrar meus pais. Aliás, difíceis são os cristãos que têm cultura de honra dentro de si. A gente não entende o que é isso. A gente gosta, a Bíblia diz para considerar o outro superior. Ou seja, na essência do nosso ser cristão, deveria estar exaltar o outro. E quando eu digo exaltar, não é de jogar confete, não. É de colocar o outro numa importância, tá? Isso é cristão. Isso é Filipenses capítulo 2. Se você não sabe essa regra de ouro da vivência em comunidade, você talvez tenha um ser rebelde, se rebela aos pais, se rebela ao pastor e acha que com isso, rebelando as autoridades, é porque você é um ser livre. Não, você é um ser cativo. Você só tem
o que a lei quer te dar, que é o seu coração rebelde que não se prostra, não honra a ninguém. Você não destaca ninguém, todo mundo é desprezível. Quando isso é viver livre? Quando você não tem um ser capaz de honrar pessoas, capaz de colocar pessoas no lugar devido dela de valor. Como é que isso pode ser? Ser livre, não ser abajulador? Como pode ser? Eu quero expor teu coração. É bem possível que a lei, ela quer te mostrar essa sua insuficiência. Você tenta honrar e você para na bajulação. Outro problema. Você tenta honrar e você para no descrédito. É um problema. Você tenta, mas a lei vai estar o tempo todo falando as tuas obras serão insuficientes. Por quê? Porque quando se quer obter mérito, presta atenção aqui, quando se quer obter mérito com Deus, fazendo, quando se quer obter mérito, isso está tão dentro de mim, que eu ri essa semana. Eu estava vendo um vídeo, a Mayra mandou para mim um vídeo, de um torcedor do Vasco, dizendo assim, se sofrermos na terra, gente, é sério, eu ri, de repente a doutrina surgiu, assim, não, senhor, é só uma piada. Gente, é tão forte isso em mim, que estava escrito assim, né? Era uma piada, gente, era um vídeo de piada, entendeu? Só piada, é só rir, acabou. Só isso. Não é doutrinação, não é posição teológica, não é comentário bíblico, é só piada. O torcedor do Vasco que sofreu muito, e vou te contar. Gente, Léo, tá difícil, Léo. Nós estamos indo, Léo. A passo, para mim, acabava o campeonato. Fazer isso com os meninos, não, gente. O que é isso? Já vamos. Segunda, ano que vem. Tá tudo certo. Eu já. Botafogo é mal, gente. Nós éramos amigos. O que é isso? Quantas vezes não tem histórias de apoio das torcidas, ambas, sabe? O que aconteceu hoje? Maldade isso. O que custava? 3 pontos. Botafogo nem está precisando. Hein? É tão forte que até mesmo essas mentalidades de eu sofri na terra, eu vou parar direto no céu. Gente, se você pudesse fazer alguma coisa para conquistar mérito diante de Deus. Se tem uma coisa que você não pode crer que vai ter com Deus é mérito. Aonde foi parar o orgulho? Onde fica o orgulho, então, do que podemos dizer? Tem isso. Paulo diz totalmente. Por favor, fala comigo assim, totalmente. Você sabe o que significa no grego totalmente? Totalmente. É só para você entender. Coincidência, né? É profundo agora o entendimento. Totalmente excluído. O que ficou para trás? Por que então nos orgulhamos tanto? Você quer saber de uma coisa? Surgiu um seminário no Brasil e rodou muito as igrejas no Brasil. Ele ficou famoso, seminário financeiro, que ensinavam as pessoas a como que elas pegavam o seu dízimo antes de se converter. Você que se converteu com 40 anos, se lascou. Se lascou nessa doutrina. Tu ia ter que pegar, ia ter que fazer o cálculo da oferta de resgate do Antigo Testamento, que era um bode, ia ter que fazer um cálculo. O cara já fazia para você, fica tranquilo. Você está pensando, nem somar, multiplicar, eu sei, ia ser difícil ser crente nessa igreja. Não, fica tranquilo, ele já fazia por você. Aí o que você tinha que fazer? Pagar os seus dízimos, porque você ficou devendo 40 anos para Deus. Aí Deus fala, vou parcelar. Eu estou brincando para a gente dar risada, para ficar leve. Mas sabe o que isso me mostra? O sacrifício ineficiente de Cristo. Nós nele nos tornamos justos por meio dele. Só dele. A lei da fé. A regra que Deus usou. O preceito de Deus. O mandato de Deus é: creia que eu sou o teu justificador. Creia que eu mudo a tua vida. Creia que eu adequo você à minha vontade. Esse é o evangelho. É Deus falando para você: eu adequo você a mim. Só que agora vamos lá. O orgulho todo foi excluído. Como é que ainda sobra tanto orgulho no meio de nós? Sabe por quê? Uma vez que eu viro e falo assim, meu irmão, minha vida financeira está uma bagunça, mas eu fui lá.
calculei o valor do bode, fiz um câmbio para os dias de hoje, paguei minha dívida com Deus, agora ele tem que me abençoar. Deus se torna aí um obrigado. Sabe qual é o problema? Por favor, não olhe para mim. Esqueça que eu estou aqui agora. Ouça só essa voz. Porque Romanos capítulo 4 vai iniciar falando justamente disso. Que salário, recompensa é para quem trabalha. Agora, aquele que não trabalha, mas crê, isso é imputado como justiça. Você sabe o que aconteceu? Para você entender, você não tem méritos diante de Deus. Você, pela fé, acessou um mérito. Você, pela fé, entrou em algo. Você, pela fé, acessou uma vida que você não podia alcançar. Nós vamos falar do que vai ser daí para frente. Mas preste atenção, a lei das obras é uma coisa que está equivocada na nossa mente. Sabe por quê? Nós não estamos falando da lei de Deus. Nós estamos falando da lei das obras. É coisa diferente. Se você for ouvir, por exemplo, os judeus messiânicos trabalham isso. A crença deles é explicar para nós, a igreja de Jesus, que eles também creem em Jesus, e dizem, não, nós somos judeus. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. A palavra de Deus nunca foi combatida, nem por Paulo. Aí tu fala, como não? Gente, vai a Gálatas 12 e você vai ver lá que está escrito obras da lei. Não lei. Você quer saber o que aconteceu? O homem pegou a palavra de Deus. O homem elaborou obras. O homem elaborou comportamentos. O homem elaborou coisas que ele se apegou. Jesus chega na sua época e ele vai fazer o bem. Ele está alimentando seus discípulos que estão com fome. Aí ele vira e fala assim, sabe o que é o problema de vocês? Cai uma ovelha no buraco num dia de sábado. Vocês não podem fazer trabalho bruto. Vocês esquecem para não deixar um animal morrer. Vocês pegam e tiram de dentro do buraco o animal. Vocês estão fazendo trabalho braçal. Vocês estão quebrando o sábado. Mas sabe qual é o problema de vocês? Vocês esquecem o sentido. Gente, eles construíram uma outra coisa chamada obras da lei. A obras da lei não é a lei de Deus. Não é. Tinha toda uma elaboração, todo um comportamento fingido. E eles sempre viviam caindo no mesmo buraco, sem se dar conta de que eles já não tinham mais justiça naquilo que eles afirmavam. Gente, eles afirmam a lei, capítulo 2 de Romanos, mas não vivem ela. Eles se gloriam dela, mas não aplaudem ela. Eles desmerecem, quebram. Então Paulo diz assim, vocês não são farinha tudo do mesmo saco? O que tem diferente em vocês? A única diferença, capítulo 3, qual a vantagem de ser judeu? Ele falou, porque para vocês foi primeiro explicado isso tudo. E vocês deveriam ter sido os propagadores. É só esse o mérito. Para vocês foi dado o começo dessa boa notícia. Mas vocês também não quiseram. Então ele está falando assim, vocês estão todo mundo no mesmo pacote, está todo mundo dependente da fé. E no capítulo 4 ele vai dizer, e sabe como é que o nosso pai foi justificado? Não foi circuncidado. Abraão estava incircunciso quando recebeu o selo da fé. Capítulo 4 de Romanos, Abraão estava como nós, um qualquer. Aí ele diz assim, Deus fez isso para mostrar que ele é o pai de todos. A fé é para todos. Agora, preste atenção. As obras da lei não estão diferentes hoje em dia. Ô, gente, quantos votos você vê no meio da igreja que as pessoas fazem? E não é no intuito de pegar o seu coração e dar mais para Deus. É no intuito de comprar para si Deus vai fazer. Preste atenção aqui. A lei nunca foi dada. Preste atenção. Para que o homem se sentisse justo. A lei sempre foi dada para que Deus falasse para você assim, é assim que eu sonhava você. Pegou? Só que se ele nos sonhava assim, e a gente sempre quebrava isso, ele tem que consertar isso. Então, por favor, seu mérito, meu mérito, nós não temos. Pastor, jejum, devocional. A gente vai começar uma escola de práticas devocionais, quinta-feira. Depois vai ser dito aqui. Nós vamos trabalhar isso. Como que nós praticamos a oração
sem quebrar a justiça de Deus em Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Eu estou te pregando Romanos, você crê nisso? Por exemplo, não tava aqui escrito, mas vamos a Romanos 10, verso 1. Só para você entender aqui, ó, só para você entender. O que vai acontecer com o judeu? Eles, por elaborar, nem vou ler ele na minha Bíblia, eu vou ler aqui. Irmãos, o desejo do meu coração e minha súplica a Deus em favor deles. Deles quem? Judeus. É para que sejam salvos. Porque dou testemunho a favor deles de que eles têm zelo por Deus. Olha isso aqui, porém não com entendimento. Como assim? Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Você entendeu? Nem estava no escrito, só para você entender que é Romanos. Ele está falando, eu dou testemunho de que eles não são maldosos. Eles iniciaram uma caminhada com Deus, Deus se revelou para eles. Eles têm até um zelo por Deus. Eles não estão fazendo isso com maldade no coração. Eles não dão o dízimo do bode. Não é com maldade, não, pastor. É de pensar, meu Deus, eu entendi o dízimo, eu quebrei o dízimo por 40 anos, eu vou lá dar o dízimo. Só que eles acabam infringindo a justiça de Deus. Boa vontade não leva para o céu. Pastor, a pessoa vai acampar no monte, ela fica lá, pastor. Quando ela desce, ela acha que ela vai vir de asa, meu irmão. Vai voltar voando de asa de anjo. Pastor, ela acha que é mais santa do que nós. Não, não, irmão, não pensa assim, não. Essa pessoa está boa intencionada. Meu irmão, se está comprando alguma coisa de Deus, saiba. Olha, o quanto que essas campanhas, o quanto que coisas a mais, que eu nem vou começar a citar aqui, senão a gente começa a atacar coisas. Eu quero te dar pano para você pensar. Eu quero que você olhe o mundo de hoje, eu quero que você enxergue o cristianismo de hoje, e você olhe e fale assim, meu Deus, longe de mim, e trocar a minha justiça pela justiça de Deus, eu não estou maluco, a minha não vai, ela falha, a minha tem prazo de validade, ela vai acabar, ela vai cair, ela não vai ficar de pé diante de Deus. E o meu orgulho nunca será alimentado. Se tem uma das coisas que a gente pode ter certeza as obras da lei falharam, porque se fossem elas, presta atenção aqui, o orgulho seria alimentado e não eliminado. Se fosse pelas obras da lei, você estaria com mérito, mostrando para Deus, falando, olha o meu currículo, olha aqui quem eu sou, me respeita, você vai me dar o céu, abre a porta do céu e estende tapete, porque quem está entrando é alguém que cumpre tudo. Agora, presta atenção numa coisa. Se Deus ele queria que a lei fosse cumprida por mim, Romanos, se é esse texto que eu estou dizendo, se não sou eu pensando, é Romanos pensando, o que ele tem a nos fornecer para que a gente entenda que realmente a lei não é um problema, que o problema sou eu, o descumpridor, o receptor da lei que não consigo cumpri-la. Então, como Deus resolveu isso na lei da fé? Essa é a questão. Como que nós chegamos à lei da fé? Presta atenção. Romanos 7. Abra a sua Bíblia e vai me ouvindo. 7:12. 7, verso 12. O que você vai entender aqui? Deus, ele nos deu a fé para que a gente pudesse acessar, trazer uma realidade que não é nossa, que não está em mim. Por isso a fé vem. Ela vem para instalar, ela vem para trazer. Você entende essa dinâmica? Presta atenção. De modo que aquele que não é, passa a ser. De modo que eu não era povo de Deus, passo a ser. De modo que eu não era santo, passo a ser. De modo que eu não cumpria a palavra, passo a cumprir. De modo que eu não alcançava aquilo, passo a alcançar. Não sei se você entendeu. É literalmente isso. Você não era e a fé te deu acesso a isso. Você não podia e a fé te fez entrar. Agora, Romanos 7:12 diz assim, a lei é santa. Meu Deus, eu amo demais esse texto. E o mandamento é santo, justo e bom. Então, aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me morte, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se mostrasse
toda a sua força de pecado. E você achando que o pecado é uma sala de diversão. Vamos só ler o último verso, 14. Não sai daí não que nós vamos voltar aí, tá bom? Porque bem sabemos que a lei é... gente? Eu, porém, olha a incompatibilidade. Vendida à escravidão do pecado. E tu pensando que o pecado era uma sala de estar. Com ar-condicionado. Gente, dentro da igreja, ó. Dentro da igreja a gente escuta isso aqui, ó. Pecado é gostoso, se não fosse a gente não praticava. Espera aí, deixa eu ler a Bíblia, porque senão a minha mente até é tentada a pensar isso. Excessivamente maligno, ou toda a força de pecado, escravo do pecado. É sério mesmo que estão dizendo para mim que eu pratico o pecado porque eu gosto dele? Não, é porque a minha natureza não sabe fazer outra coisa. Isso que a Bíblia diz. Não me interessa o que a igreja falou. Pecado é gostoso, se não fosse gostoso... Meu irmão, gostoso é sundae. Cheio daquela meleca com glúten, Vitor. Com aqueles amendoim. Isso é que é gostoso. O pecado, depois que eu o pratico e sinto aquele momento de prazer, seja ele qual tipo de pecado for, aquele impacto alimentício que ele dá, logo depois ele vira e fala assim, quero mais. Pau mandado? Mais. Aí tu, oi? Aí tu começa a ver a cadeia. Aí tu começa a ver que quanto mais tu faz, mais tu fica pequeno, diminuído. Mas tu tá ali, sendo pau mandado do pecado e achando que manda em alguma coisa. Gente, não te ensinaram direito. Você não faz pecado porque você pratica. Você faz pecado porque você é escravo dele. Pecado não se resolve com mudanças de hábito. Isso aí é lindo para outras áreas da vida. Isso tem uma serventia maravilhosa. E aí entra uma questão. A fé também tem suas obras. Mas, para a gente entender uma coisa aqui. A lei é de uma natureza que não é a nossa. A lei é de um alcance que não é o nosso. Nós estamos palmandados das obras da carne. A lei, ela vem te pedir. Então, desculpa, pastor, eu não consigo viver o evangelho. Pastor, eu não consigo fazer isso. Tem nada de novo para mim nisso que você está falando, meu irmão. Pastor, a cada dia que se passa, minha vida está mais no pecado. E desculpa, eu gosto do pecado. Não, você não está entendendo. Você não está entendendo. Alguma coisa tem que te impactar. Tenta parar de fazer isso. Ah, você já tentou, você é crente, você já tentou muitas vezes parar de fazer muitas coisas. Você já tentou só confiar? Já, pastor, em quê? Aonde foi que você foi arrebentado? Aonde foi que pegou você, deu na tua cara e falou assim, olha quem você é? Quando foi que te esculacharam? Que isso? Tem que usar o português claro. Teve um dia que uma pessoa falou assim, não mudava, até que ela acordou numa situação que ela olhou para a própria vida e falou assim, ela chorou amargamente falando, eu acordei nesse estado, a minha vida precisa de mudar. Gente, regra básica de coisas da vida, do ser humano, do íntimo, nós não mudamos até que chegamos ao nosso fundo de poço. Você não tira ninguém para ajudar alguém, até que essa pessoa queira, não é assim? Por que é que você acha que você vai buscar a justiça de Deus se ela vai acabar com você? Primeiro ela vai te mostrar como que você peca. Você ainda não entendeu o pecado, se você ainda não se chocar, se o pecado ainda não te massacrou, se você ainda vive na vida com ali, comunhão com o pecado, está tudo bem comigo e o pecado e eu, a gente ainda flerta, eu ainda penso de maneira de como que pecar melhor, de como de pecar melhorado. Estou falando besteira? Não. Você nunca sentiu um prazer de fazer uma fofoca? O prazer de fazer coisas malignas, você nunca sentiu? Cara, então você não sabe a força do pecado. Eu quero que você se encontre com você. Quando você acabar de fazer uma fofoca e aquilo vir como morte dentro de você,
e aquilo te arrasar, porque se isso te alimenta, vocês são compatíveis. O teu pecado e você é a mesma coisa. Agora, o dia que você fizer aquela prática, você falou mal de alguém, e de repente tu pensa assim, meu Deus, o que eu devia de fazer é amar essa pessoa, eu estou destruindo ela com a minha língua. E aquilo te impactar de uma forma de você entender, falar, meu Deus, eu gostei de destruir quem eu digo amar, eu gostei de destruir meu esposo. Eu gostei de falar mal do meu esposo, que eu jurei amor a ele. Eu gostei de maledizer o pastor. Eu gostei de falar mal da igreja. Eu gostei de falar mal. Eu gostei de ser rebelde. Eu gostei de me levantar. Eu gostei. O que é isso, Jesus? O dia que você tiver esse conflito, a gente conversa. Até lá, não dá para te discipular. Até que você olhe para você e fale assim, por quê? Cara, o que manda em mim? Eu estou só falando o que está no texto, tá, gente? Você leu o capítulo 7 todo comigo, eu nem precisava comentar isso tudo. De coração, cara. Algo bom virou para mim e falou assim, não cobiça. Eu fui lá, cobicei. Ele falou, como? Para tudo. Eu concordo. Não é para cobiçar. Está escrito no capítulo 7 de Romanos. Verso 21. Não sei nem se eu devo pular. Faz o seguinte, vamos pular não, irmão. É tudo ao vivo. A gente está numa comunidade de crente, amém? Não, dá para pular não. Vamos ler o 15 em diante. Eu ia pular, mas por quê? Olha aqui, 15. Pois nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu. Quem é? É o demônio, pastor. Não, é o demônio do pecado. Mas o pecado que habita em mim, quem é que faz, igreja? Fala, o pecado que habita em mim. Então, por favor, quando a mentira vier, você não praticou a mentira, você deixou a mentira agir na casa dela. Enquanto isso não é verdade, enquanto a gente fala, não, só foi uma mentira, pô. Só foi uma mentira para me dar bem. Então, peraí, que natureza é essa que faz você querer se dar bem? Isso é uma natureza que sobrepõe ao outro. Se você estava querendo se dar bem ao seu esposo e para isso você precisou contar uma mentira, você não amou. Você acabou de praticar um ato destrutivo. Como que com isso você cumpre alguma coisa boa? Não, foi uma mentira para deixar meu casamento bom. Opa! Como? Uma mentira para ajudar meu casamento. Eita! Hã? Como que algo destrutivo, como que algo maligno pode te ajudar? Não, não sei. Isso aí eu não entendi. Olha o que diz. 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Você entendeu o que não é uma questão? Se tu quiser, tu consegue parar de fumar, de beber, de cheirar, de falar mal dos outros. Se tu quiser. Quiser. Não é questão de querer. Paulo está falando, eu estou querendo, mas não rola. Eu estou querendo, mas aí acontece alguma coisa. Ele vai falar sobre essa coisa. Vamos lá, 20, então? Mas, se eu não faço o que quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. De novo, o morador possuindo o seu lar. 21, agora é o meu verso, que eu queria ler. Assim encontra essa lei. Que lei? Está falando da lei de Deus? Não. Ele está dizendo, quando eu quero fazer o bem, o mal reside em mim. Ele está falando, existe um outro governo, cara. O problema é esse. Quem governa nessa casa é outra coisa. Quando eu quero fazer, tem outra coisa que rege a minha vida. Pastor, você não está entendendo? Eu gosto de falar dos outros. Isso. Esse é o evangelho. Só que ainda a gente tem que a lei de Deus, a justiça divina, ainda tem que te ferir. No bom sentido. Você entendeu, não? Tem que te machucar, tem que te causar dor. Cara, e a gente pensando que fazer discípulo é só falar para as pessoas, vai para Jesus, que é a melhor coisa da tua vida. Tá aí sofrendo, Jesus tem sabe? Jesus tem o melhor para a tua vida, Jesus tem promessas para você, e começa a falar do cara como se Jesus fosse um agenciador, te mandasse ser um agenciador de talentos. Cara, tu toca bateria, beça, minha igreja nem tem baterista. Pô, vai para Jesus, cara. Hã? Sinal da cruz para você, ó.
Como? Ele tem que vir para Jesus porque ele é um bom baterista? Legal, Jesus tem suas carências no reino, né? O Jesus pobre, cara, Jesus coitado, Jesus miséria. Vai para Jesus, um menino com a voz tão linda, olha você cantando no Michel Louvor da minha igreja. Prega sim, prega. Ele vai passar o rodo nas menininhas aqui que não estão em Cristo, vai dar trabalho para o líder do Ministério de Louvor e depois vai falar assim, jovem é assim mesmo, né? Não, é safado que não foi convertido. Primeiro ele deveria ser convertido ao safado que ele é. Ele teria que ser impactado ao objeto de uso do prazer. Ele deveria ser reduzido a isso na lei de Deus, para depois a lei de Deus vir para ele e falar assim, eu queria você em outro lugar, e olha quem você é. Aí ele entra e fala, meu Deus, alguém me livra disso, tá maluco? Entendeu? Tem que causar um desespero. O evangelho que não causa desespero por transformação não muda ninguém. Ah, será que é por isso que a gente está mudando agora a aplicação, a Bíblia, o jeito de pensar ela? Será que é por isso que alguns pecados têm que ser vistos como fraquezas, comportamento, escolhas? A gente mudou tudo. E a gente chega numa sala de discipulado e fala, você fala assim, escorreguei, errei, fiz o que não devia. Fala a palavra. Assim, desviei da verdade. Não, fala a palavra, irmão. Fala, pequei contra ti, pequei contra o céu. Fala a palavra. Traz a raiz do que você fez, a quem você cedeu, quem mandou em você. Fala o teu Senhor, fala o teu Senhor, aquilo que mandou em você, quem montou em você. Pior que nesse evangelho não dá nem para culpar a pombagira, né? A pombagira só fala assim, encontrei uma casa suja para eu entrar. Mas o pecado já está ali. É a pomba que traz a sensualidade. Ei, irmão, precisa dela não. Precisa dela não. Quê? Pra quê? Naturalmente, o ser humano capaz de produzir um ambiente sujo em sua casa. Aí vem o interessante. E o negócio fica perigoso. 22. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Agora fica ruim, irmão. Porque ele está falando assim, a lei de Deus, eu tenho prazer nela. Ela é maravilhosa. Ele não está falando assim, ela é horrível. Tem que mudar a lei, tem que mudar isso que Deus falou. Porque se a gente mudar o que Deus falou, a gente pode continuar vivendo da forma que quer. Não tem que ajustar. Ele falou, a lei, eu tenho prazer na lei. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ele está falando, cara, já é um negócio que manda no meu corpo. Ó, como se fôssemos marionetes. Você está aí? Conclusão. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí tu pensa que acabou a esperança, porque coisa está ficando ruim. Eu sei, o discurso é pesado do 7. A gente passa pelo 7. Pois o bem. Aí, sugestão de música. Aí, o que acontece? Você tá ali, cara, você tá ali, sabe? Ah, não, vai dar certo. Aí, de repente, tu fala assim, pô, até Paulo falou que era miserável. Essa pregação também é fajuta. Paulo não está aqui fazendo um desabafo, ele não está no divã falando, gente, você não sabe da maior. Eu sou judeu, lembra disso? Gente, eu era um dos melhores. Mas olha só para vocês, hein? Eu cobiço, cara. Eu não tenho mulher, mas eu quero as mulheres. Não, Paulo não está no divã, não está desabafando, ele não está em terapia, não, gente. Ele está pregando o evangelho. Quando ele se chama de miserável, é o sentimento que tem que habitar no nosso coração. Mas, gente, se depender de mim, que miséria é essa? Cara, eu quero destruir minha mãe. Ah, pastor, não. Em mim isso não tem. Ah, irmão, você nunca fez um ato de desobediência? Você nunca foi desonroso? Nunca, nunca. Com ninguém, né? Olha que delícia que é você. Vem para cá ensinar essas obras da lei para a gente. Como é que a gente faz para acessar esse ser tão justo que é você? Meu irmão, me poupe. Todos nós aqui, se não chegarmos a essa consciência e o quanto você foge dela, fica pior. Você tem que se encontrar com ela, você tem que se encontrar com a miséria do homem que você é. Aí você vai chegar no 25 e vai poder dizer isso aqui, ó. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Se dependesse de mim, era isso que eu seguiria. Mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. E agora? Está falando, cara, eu puxo a mente para o certo, pastor. Pastor, eu sei que eu não posso querer outra mulher, pastor, mas
Sou homem, né, cara? Você também ama, você sabe como é que é. Como? Como, irmão? Não sei não. Escravo disso, como? Como é que é? Não, não, desculpa. Não dá pra gente conversar, não. Eu sei como é, quê? Ah, sabe como é que é? A gente é carne, né? Isso. Romanos 8. A, o tablet ficou carnal agora, eu não quis abrir. Romanos 8. Romanos 8:1. Regrinha clara. Ó, agora, pois. Então ele está concluindo, ele está ainda no mesmo assunto. Ele vai dizer, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele está dizendo, não tem lei nenhuma que manda nessa pessoa. Não tem lei nenhuma que a condena, que fala para ela assim, não tem outro lugar para você viver. Não tem lei nenhuma. Segue. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Quando eu falava aqui para algumas pessoas, e vocês talvez não conseguiram acessar, que é bem simples. Não quero que você saia daqui agora que empolga, não quero que você dê glória a Deus. Eu quero que o teu ser exulte. Eu quero que você por dentro faça assim, é isso, achei, agora eu entendi. Presta atenção aqui. É uma questão de espírito, é uma questão de vida interior, é uma questão de transformação de dentro para fora. O evangelho, gente, não é uma mudança de mente que você faz porque você pensa assim: olha, pensar que eu devo ser mais fiel é melhor do que pensar que eu devo trair minha esposa. Não, o evangelho não é assim, gente. O evangelho é um impacto pelo Espírito de Deus. Quando eu falo para Deus, eu confio só em Ti, nem em mim mesmo, mas eu confio, Deus. Deus, eu me anulei completamente. Se dependesse de mim, Senhor, eu posso afirmar a tua lei e eu posso pecar contra ela. Mas eu tenho algo aqui, Pai. Eu me rendo ao governo do teu Espírito. Agora, a lei que rege a minha vida não é mais a lei do pecado. Quando você começa a absorver confiança, dizendo, é isso que me manteve, gente, jovem e sem viver na prática do pecado, sem viver no governo dele. É isso que manteve a minha vida até hoje. É assim que eu mudo tudo aquilo que eu me deparo, com os misérias que eu me deparo, é assim que eu enfrento. Eu viro e falo, mas espera, eu não tenho que fazer nada em relação a isso. Já está feito. Esse pecado já está pago, já está purificado no sangue de Jesus. Esse pecado ele não tem poder sobre mim. Eu preciso me desvincular desse domínio. Eu não mais vou fazer nada por isso. Eu vou confiar naquele que muda. E eu vou e me entrego. Agora, meu irmão, entrega. Vamos falar sério. Quanto tempo você fica com a tua Bíblia? Quanto tempo você fica em oração? Quanto tempo você fica em adoração ao Senhor, em louvor? E eu não estou me falando que você compra isso como justiça. Por favor, se você tem uma justiça própria em relação a isso, perca. Perca. Você precisa ir para Deus com um coração de miséria. Com ai de mim se eu não vier aqui. Tem essa necessidade dentro de você? Eu sou pastor de vocês. Eu sou pastor de vocês. Eu olho a vida intensa espiritual. Eu olho a intensidade. Dá para medir a intensidade, gente. Dá. O tanto que você se impacta, você prega. Crie, por isso falei. E o quanto que a gente prega? Ah, poxa, por favor. Eu estou dizendo o tanto quanto o evangelho impactou a sua vida, o quanto que você se sentiu, quem você é, e foi para Deus e falou, lá, somente lá. Meu irmão, tem gente aqui que tem mais esperança em medicamento do que em Jesus e o sangue dele. E no Espírito que desceu sobre a vida dele. Tem gente aqui que tem mais esperança em metodologia da mente, no poder da mente, só que nem a mente, até a mente concorda com o que é certo e não vai para ele. Você entendeu isso? Tua mente pode concordar, o teu ser pode concordar. Ainda assim terá uma coisa chamada carne dizendo, tudo bem, mas eu te mando. O Espírito não diz que livrará, diz que livrou. Diz que livrou. Sabe por isso que a Bíblia vai trabalhar nesse capítulo 8, que o Espírito vai atuar matando a essência da carne. Gente, Jesus não quer melhorar essas atitudes suas. Ele quer matar isso em você. Ele quer arrancar de dentro de você. Seguindo lendo. Porque aquilo que a lei não podia fazer. Qual era a ineficiência da lei? Por causa da fraqueza da carne. O problema está em quem recebe, não na lei de Deus. Já falamos disso. 7 disse isso, a gente está no 8. Isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa. E no que diz respeito ao pecado, assim Deus condenou o pecado na carne. Agora o pecado está condenado. O pecado que levava a gente a ser condenado foi condenado.
Jesus falou, ele não manda mais. Ele está subjugado. Você entendeu? O pecado está pau mandado agora. O pau mandado, aquele que mandava, aliás, agora está mandado. Ele não está desenfreado mais. Ele está regido. Ele não rege. Ué, pastor. Então, irmão, falta você entender a confiança. Falta você entender o próximo verso. A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí ele segue ensinando essa vida. Presta atenção aqui. Existe uma forma de Deus governar você, mas tem que ser a essência dele em você. Tem que ser a vida dele em você. Meu irmão, por favor, não deixa ninguém, nem eu, reduzir o evangelho a um encontro dominical. Evangelho é fome diária, porque a gente está todo dia tendo a necessidade de nos negar, todo dia a necessidade de pegar a nossa cruz e ir para a morte. Todo dia, todos os dias é dia de buscar o governo de Deus sobre a minha carne. Você não pode ser alguém desenfreado, isso não é para a sua vida, é mentira. Pastor, gente, está sutil, as pessoas não querem mais refrear nenhum tipo de prazer, elas querem mudar o evangelho. Agora, você explica por outras coisas, você aumenta a rebelião a Deus, você ignora processos de criação, você ignora o que Deus fez. Sim, agora você fala, a mulher não está subjugada ao homem, o homem não é o cabeça de nada, a mulher é igual, e a gente tem que lutar, e você não percebe que você está militante de uma guerra de sexo. Deus estabeleceu a unidade plena no casamento, ele não fez dois, ele fez uma carne só. Você não entende que estão tentando fazer você competir contra o seu maior apoio nessa vida, contra o seu maior auxílio para viver, contra o seu próprio corpo, diz a Bíblia. Ninguém destrói o próprio corpo, ele diz que assim também o marido não destrói a mulher, e a mulher vice-versa, mas não é isso que nós vemos. Aí vamos fazer uma rede de casais para falar de briga? Meu irmão, isso aqui resolve, não precisa de rede de casal. Você briga porque a liberdade que você dá à tua carnalidade é feroz, destrutiva, e ela vai de agressão àquele que você diz amar. É simples assim. Quando Paulo vai em Gálatas 5 explicar a vida na carne, a vida no espírito, ele diz que eu, andando na carne, eu devoro você. Você andando na carne, você me morde. E ele diz, cuidado, para que mutuamente vocês não sejam destruídos. Digo, porém, verso 16 de Gálatas 5, andai no espírito, e jamais, põe esse texto, Gálatas 6, 5, 16. Digo, porém, o seguinte, vivam no espírito, e vocês, lê aí, porque senão vai parecer que é eu que estou lendo, né? Eu estou botando no texto. Jamais, quando que satisfarão o desejo da carne? Foi eu ou foi a Bíblia que diz? A carne deseja. Verso anterior, só para eles entenderem. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Digo, porém, Paulo está falando, um outro conselho. Se você permitir que o Espírito sacie você, alimente você, mande em você, governe você, jamais você vai deixar com que esse prazer... Gente, tem prazer no pecado. Não é isso que eu quis dizer quando eu não disse que é gostoso. Mas o resultado não pode ser gostoso. Se está para você, você mora no pecado. Ou o pecado mora em você. Agora, satisfação. Cara, você tem noção que você diz para tua esposa? Eu vou te amar. E andando na carne, você quer destruir essa pessoa que você disse que vai amar. Pastor, eu não tenho dúvida do meu amor para o meu esposo, para minha esposa. Eu sou a pessoa que mais amo nesse mundo. Eu provo todo dia. Todo dia eu acordo e falo, bom dia, chuchu da minha vida, delícia, fofinha, ursinha e lindinha. E sei lá, usinha que tu usa aí. Mas e dentro? É dentro. Amor é essência. Se a gente ouvir isso, não precisa de rede de casal, não. Precisa. Precisa não. Não precisa.
Não precisa de rede de jovem, não precisa de nada. Não precisa de nada. Pastor, e a gente faz tudo isso aqui. Não, irmão. A gente se reúne nessas tribos. Eu estou dizendo o seguinte: o evangelho, ele é um, ele é poderoso. A sua carne deseja. Tu vai alimentar, irmão? Fala para mim. Tá, você quer muito andar perto de nós. Tua carne deseja, às vezes, me desonrar e me descredibilizar e até mesmo me ridicularizar. Quem nunca se sentiu tentado a isso aqui dentro? Você acha mesmo que eu sou trouxa de acreditar nisso? Eu leio a Bíblia. Eu entendo com quem eu lido. A nossa natureza, presta atenção aqui, se não domada, ela é um desejo que não sacia. Ela aflora, ela quer destruir. Ela usa, ela come o outro, devora. Ela não quer dar. Minha natureza não quer dar, ela quer receber. É só eu, não é você. Não tem a ver. Gente, quantas vezes eu tenho crise? Qualquer profecia dessa eu rejeito. Deus quer fazer o teu nome grande. Não é por mim. Se Deus que fala comigo, falar que o ministério é para eu alguma coisa, eu falo, não, isso não é Deus, Deus desse século. O ministério é sempre para o outro. Tira de mim para outro. Não pode ser de vocês para mim. O ministério não pode ser isso. O dia que eu inverto isso, por isso que eu falei, não sei nem se eu fui entendido, foi o maior salário do pastor, gente, não é o salário financeiro, que é o que hoje faz com que eu me mantenha. Não é esse. O maior salário de um pastor é quando você sacia a minha necessidade de ajudar você. Quando você se permite ser ajudado, quando você se permite uma mensagem dessa entrar no teu coração e você se torna um propagador disso, porque eu não quero só eu falando essa voz, eu quero que sejamos todos nós aqui que estamos aqui dentro, essa mesma voz, um coro dizendo, sim, tem a vida no Espírito, e se eu viver pelo Espírito, diz a palavra, eu ando. Se eu viver pelo Espírito, eu ando no Espírito. Gente, creia nisso. Cara, pega hoje qualquer sentimento que está tentando te governar, qualquer desejo que está tentando te governar, pecado. Gente, eu fiz isso. Ó, da juventude, dos 17 anos, para ser mais exato, 17 anos, eu entendi essa vida, andei nela, procurei ser cheio do Espírito Santo, entrei no Espírito Santo, comecei a pegar a palavra, falar a palavra vai funcionar em mim, e é o que eu estou fazendo até hoje. Gente, até hoje. Então, por favor, como é que eu vou virar, olhar nos teus olhos hoje e vou falar assim, não, irmão, crente que é crente de verdade, gente, eu tenho pavor. Olha, comportamentos que um pastor deve ter. Por quê? Ah, tá lá, pastor. Primeiro Timóteo. Não, primeiro Timóteo é uma lista de crente que você deveria sacar para ser pastor. É o contrário. É a qualidade de gente que você fala. Esses que são que devem estar liderando a igreja. Não é adaptar o caráter pela função. Gente, nós estamos numa religião e não percebemos. Olha, pastor, você é avarento, mas já que você é pastor, a Bíblia diz que você não pode ser. Como se fosse assim, né? Hein? Olha para mim. Deixa de ser avarento. Aí você, tá bom. Eu vou ser líder aqui na igreja, vou deixar de ser avarento, que está escrito que eu tenho que deixar de ser avarento. Como se fosse assim, gente. Ai, meu Deus, esses pastores são tão inocentes. Irmã, veste assim, porque o crente tem que andar decente. A indecência não está na roupa, tipo de roupa. Está dentro. O problema é que tu põe uma saia e um vestido, meu irmão. E a indecência continua ali dentro. Uma calça e a indecência continua ali dentro. Um short, a indecência. E a decência? Tu acha mesmo que é de um tipo de roupa? Cara, eu já vi tanta gente com ditas roupas decentes, sendo indecente, sendo sensual. Só uma pergunta. Oriente Médio, as mulheres andam de burca. Como que se praticava cobiça nesse contexto? Fala para mim. Sabe o que é burca? Aquela bata de batismo? Vamos mal falando, tá? As roupas são bonitas. Mas aquela toda coberta. Como é que os homens cobiçavam, gente, as mulheres? Fala para mim. Tem isso não, irmão. Eles viam esse ossinho do pé aqui, ó. Percepção. Ele via a forma do lençol andando. Eu estou tentando te ajudar, que não tem nada a ver com isso. Às vezes as pessoas nem cheiravam bem, Diogo. Está todo mundo se cobiçando na época bíblica. E aí, irmão, como é que faz? Pastor, eu estou com isso agora, a gente anda de shortinho. Não, irmão. É isso que está no teu coração? A minha pergunta é essa. Por que você gosta de mostrar as pernas? O que você sente? Que é isso que se alimenta? Essa é a pergunta. Que desejo é esse que você tem? Qual seria o pagamento por essa busca que você está?
Pegou? Ah, querido, eu acredito. Sei você. O Espírito Santo me refreia. Me refreia. No exato momento que o teu desejo subir, a Bíblia diz que não é você que milita contra ele, é o Espírito. Experimente, meu irmão, fazer um pouquinho de silêncio, olhar para dentro, e você vai ver uma força puxando. Você vai ver uma força dizendo: não, não vai, Roberta. Você vai ver, cara. Não é possível, acontece. É isso. É o Espírito testificando com o meu espírito que eu sou filho, me mostrando quem eu sou e me trazendo para quem eu sou e falando: vamos, eu vou te guiar a toda a verdade. Sai daí, cara, olha o governo que tu está entrando. Assim como tem uma outra pressão. Será que só temos pressão para a carne? E a milícia do Espírito? Que espírito fraco é esse que não parte para a mão? É isso mesmo, acontece ali. A pornografia, o roubo, o adultério, sei lá o que é a mazela que está te perturbando. Meu irmão, dentro de você fala: Espírito Santo, chama para a mão esse negócio. Estou falando português claro, irmão. Ó, 5 minutinhos de alegria. Pá, 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 dentro de você fala: meu Deus, acho que eu estou endemoniando, Senhor. Aquela história do diabinho e do anjinho, aquilo ali é muito, muito isso, espírito e carne. Um falando: eu mando nele. Não, sou eu. Não, agora ele está falando que ele crê em outra coisa. É isso. E o Espírito Santo fala: vamos matar isso, vamos. Concorda com o Espírito, meu irmão. Você precisa crer que Deus mandou para você recurso para viver em santidade. Se fosse só a tua vontade, tu estava lascado. Tu ia viver, morrer, dizendo: tá certo, mas eu não cumpro. Amém. Pegou isso no teu coração? Gente, esse é o evangelho que muda. Se você ensinar isso para os novos crentes, eles mudam. Eles mudam de vida. A vida deles serão transformadas. Todas as pessoas que ouvirem o evangelho do Senhor Jesus, que está aqui na carta aos Romanos, muda. E isso porque a gente só falou passando por cima dos 5, dos 6. Você não tem noção. Como viveremos, pois, no pecado, se para ele estamos mortos, diz o 6. Cara, morra para quem quer te dominar. Fala para Deus hoje: Deus, eu abro mão de pensar qualquer coisa. Não é nem na minha força. Deus não quer mais as tuas obras. Deus quer te ajustar para as obras dele. É diferente. Quando você falar: gente, é muito difícil ser crente. Pelo amor de Deus, desone essa frase da tua boca. É muito difícil se entregar. Se você falar isso: poxa, se render é difícil. Às vezes eu quero tomar posse de novo para mim. Aí eu começo a fazer algumas coisinhas. Não, meu irmão, identificou um pecado? Vai aos pés dele. Fala para ele: Deus, me faz sentir. Olha para a palavra, fala, pega o texto e fala assim: gente, eu gosto, vamos supor, eu gosto de usar roupa indecente. Por quê? Porque eu gosto de mostrar o meu corpo. Como que eu estou fazendo? Eu me prostituo enquanto eu faço isso. É como se eu fosse para a cama com alguém. Eu estou dando ao outro, isso é defraudação, estou dando a oportunidade de querer aquilo que ele não vai poder ter. Pega lá o texto e sente a prostituição. Sente você sendo possuído por uma pessoa porque você quis vestir uma roupa que não estava adequada para o teu corpo. Pegou pesado agora? Pensa você com outro homem, com outra mulher, porque é isso que aconteceu naquele exato momento. Você mostrou para um monte de gente uma coisa que você não pode dar. Ficou pesado? Isso é o nome da cobiça, que você desperta nos outros e não pode saciar. Justo? Não estou falando no crente, não. Estou falando na rua, em qualquer lugar. Não é decência na igreja, indecência no dia a dia, não. Andou no shopping mostrando qualquer coisa, meu irmão, qualquer parte do teu corpo, modelando qualquer coisa que só deveria ser para o marido e para a mulher, mostrou, fez o outro querer, e aí agora, como é que faz? Entrega ou não entrega? Que isso, pastor? Então, o pior é isso. Mas você não sente assim, né? Se a gente sentisse a não generosidade, Deus ele pega, nos dá saúde, abençoa, ampliando a nossa vida em vários sentidos, porque eu creio que Deus ele amplia quem nós somos. Ele garante a nossa colheita. Quando chega na hora de repartir o que ganhamos, a gente fala: é tudo meu. Mas eu tenho um Senhor sobre mim. Em vez da gente ficar aqui: tem que dar dízimo, não tem que dar dízimo. É do bruto, é do líquido. Por que a gente não fala sobre essa avareza que habita teu coração?
Vamos falar de coisas mais profundas. Não vamos ficar falando só de 10%, não. Vamos falar dessa ideia sua de que você se pertence ainda e depois você falando, isso desemboca na santificação. Você se pertence e depois fala, manda em mim, Espírito Santo. Vamos falar dessa avareza. Deus te abandonando e falando assim, fica com tudo que é seu. O problema é que daqui a pouco você fala, mas meu coração é teu. Na canção. Em vários outros fatores você se toma para si, meu irmão. Você não pertence a ele. Então não é sobre dar dinheiro, é sobre quem você é. Você diz que é dele, mas no teu tempo, quantas pessoas você abençoa com o ministério? Hã? Como que você faz teu ministério? Relaxadamente, o mínimo, o que sobra. É verdade. Aí depois você quer que ele te livre o quê? Da pornografia? Ele quer ser seu dono. Mas a gente não enxerga assim. A gente enxerga dízimo, igreja, dinheiro, igreja. É, é isso, coisas banais, coisas pequenas. É pequeno você vir aqui e dar dinheiro, é muito pequeno. Deus tem um projeto muito maior com você e seu coração. Sabe o que diz a palavra? Segredo, sério. Quer santificar teu coração num termo de contribuição? Se não quer, vai mesmo assim. Ninguém falou amém. A Bíblia diz que Deus aumentará a nossa sementeira. 2 Coríntios 8 ou 9. Agora, Deus não aumenta o nosso pão. Ali o texto diz que Deus dá semente ao que semeia e pão ao que come. Ele aumenta a semente. Então, amplie aquilo que você quer fazer pelos outros. Olhe pessoas e fala, Deus, eu quero ser um supridor. Se isso tudo que eu estou falando é uma baboseira, me explique por que Romanos 12 tem um dom só sobre isso, generosidade. E como que alguém é generoso sem dar, gente? Fala para mim, por favor. E por que Provérbios 11 ensina que a alma que dá generosamente sempre tem e tem mais? Sabe por quê? O generoso, ele não tem um comportamento do dar, ele tem um coração doador. Ele é uma pessoa que Deus pode acrescentar, porque ele saberá administrar e aquilo que ele tem não servirá só ao seu próprio desejo, que é o pano de fundo da nossa carne. Só a mim. Só para mim, para os meus desejos. No meu espírito sempre estará o outro. Eu sempre vou querer que os meus ganhos abençoem pessoas. Então, meu irmão, desculpa, mas dízimo e oferta é mínimo. Eu queria lidar com esse teu coração. Eu queria que você me explicasse por que você é uma pessoa que represa tudo que você ganha. Qual é o direito que você vê nisso? Quem foi que te disse? Provérbios 11, quem retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Olha para a tua vida financeira agora. Olha para a tua vida financeira agora. Você está andando para frente, gente? A sua família se beneficia dos seus ganhos? Ou você é uma pessoa que nunca se farta? Quer saber por quê? Quem ama o dinheiro nunca se fartará dele. É uma sentença amaldiçoada. Quem amar isso sempre se verá em maus lençóis. Para não dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí o pastor Luciano subirá e fala um negócio que eu amo. A pessoa fica com dois problemas. Nunca se farta do dinheiro e ama ele, e ainda tem uma coisa que traz todos os males para si. Oh, meu Deus do céu. Fica tranquilo, também tem um outro problema. O amor ao dinheiro, a raiz de todos os males, está no Novo Testamento. Só que aí vamos piorar. O problema é que ninguém pode servir a dois senhores. Então, esses negócios têm poder de governo sobre a nossa vida. Tá aí? Aí ele diz assim, ou há de amar a Deus, ou há de amar os bens, ou como você já tem no crentez, mamon. Cara, tu voltou a ser governado por alguma coisa que não é Deus. Você entendeu que isso é um princípio que vai, desemboca na tua santificação? Aí a Bíblia diz que ou há de amar a um e odiar o outro. Então, se você ama teu dinheiro, você odeia Deus. E não sou eu que estou dizendo, é o texto de Mateus. Você entendeu? Parece, os pastores ficam por aí falando, gente, a gente está numa miséria só, irmão. Olha só, não tem nem bolso. Vamos ofertar. Né? Chega junto, irmãos. Eu já vi mensagens no encontro, né? O pastor está passando fome e você anda. Opa!
Não, a gente pega a cesta básica na igreja, tá maluco? Você sabia que eu já precisei pegar? A gente estava num mês que estava apertado, a gente não tinha, a gente pegou a cesta básica. Cesta básica não, alguns alimentos na igreja. Sim. Então fica tranquilo, passar fome a gente vai não, eu vou ali na cozinha e pego. Ou eu vou na tua casa te discipular na hora do almoço, da janta. Deus nos livre. Deus nos livre, Senhor. Eu não vou precisar disso. Eu vou ser pessoa que alimenta. Eu estou disponível para ser ofertante, Pai. Amém. Você entende como é que é mais leve falar assim de dinheiro? Eu não estou com problema nenhum de falar tudo isso que eu falei. E eu continuo afirmando tudo isso que eu falei. Agora é a hora de a gente pegar nossas carteiras, separar nossa oferta. Não! Ainda é a mensagem sobre a lei. O problema, gente, presta atenção aqui, é que o evangelho está se valendo da carne. Os pregadores estão na carne, pregando um evangelho carnal, tentando resolver o maior problema do ser humano, que é carnalidade. E aí eu tenho que falar para a tua carne. Então eu tenho que instigar você a fazer contas. Quem semeia muito, parece que é, né? Parece que é assim, né? No mesmo texto, Paulo fala assim, cada um contribua segundo o seu coração. Opa! E agora? Muito ou segundo o coração? Tem uma questão aí, meu irmão. Mas ninguém gosta de falar que Deus ama quem dá com alegria. Não contribua agora. Você que gosta de suprir as contas da igreja, não contribua por necessidade ou por tristeza, porque Deus ama quem dá com alegria. Então não era justo eu virar e falar, André, por exemplo, deve ser uns 300 e poucos reais, quase 400 reais, Kátia, à luz da igreja. Meu irmão. Aí você, não, deixa comigo, sou generoso. Tá, quanto é que eu vou pagar? Não, não por necessidade. Não pode ser por isso. Eu não posso ficar falando aqui relatório de gasto e você ficar falando, ai, vamos aumentar a nossa contribuição, coitada da igreja. Quando eu falo assim, irmão, vamos ofertar, eu falo isso. E eu conto com a sua generosidade, a sua expressão de desprendimento. Isso é generosidade, é quando eu desprendo de mim para o outro. Pegou, irmão? Mas e aí? Aí você quer vencer a pornografia, né? Comece por coisas que começa a declarar seu coração a Deus, gente. Começa a se livrar de tudo isso, começa a se render, começa a falar para Deus, Deus, eu quero mudar a essência de quem eu sou, não quero mudar comportamento. Nós não estamos aqui para mudar comportamento, nós estamos aqui para mudar a nossa essência. Eu espero que essa mensagem toque e ela ecoe na tua vida. Vá para o seu grupo pequeno, compartilha lá. Pastor, o que eu posso fazer no grupo pequeno? Você pode falar. Meu líder, eu fiquei com dificuldade de entender isso, 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 isso. Se ele também não for capaz de ajudar você com aquela coisa, chega a mim. Eu não queria que esse tipo de mensagem caísse no esquecimento. Isso é a base do nosso discipulado. Tudo isso que eu falei aqui hoje é o que a gente crê e é o que eu sento com alguém novo crente, eu falo isso. Eu falo isso só que de um modo mais simples, de um modo mais direto, mais reto, menos texto. Aqui eu só estou te mostrando o que a Bíblia diz. Ainda que a gente quisesse se rebelar, eu acho que não vale a pena. A gente vai estar em queda de braço com alguém que vai nos vencer. É Deus. Você pode fechar seus olhos? Eu oro para que a tua vida mude, meu irmão. De coração mesmo. O Senhor, eu amo a Deus de saber que Ele não te condena. Você hoje não tem condenação sobre você. Eu glorifico a Deus porque não tem sentença nenhuma contra a tua vida. Eu glorifico a Deus porque nenhuma lei te prendeu, te governou, te regeu. Eu louvo a Deus porque a palavra disse isso, porque a lei do Espírito da vida. Eu creio mais na eficácia de Deus do que na situação que nós nos encontramos no pecado. Eu creio mais no poder do Espírito do que no poder da carne. Eu creio mais naquilo que Deus pode do que naquilo que o mundo pode. Vamos lá. Você pode procurar o Senhor agora e falar, Deus me faz livre.